O grande teólogo Stanley Jones diz que essa passagem aqui, especialmente essa passagem, ela vem mostrando a humanidade de Jesus. O Jesus que era Deus, 100% Deus, mas que era homem como eu e como você. Jesus foi sujeito às mesmas fraquezas, limitações que eu e você somos. Mas há uma diferença entre Jesus e nós. Jesus não pecou, Jesus foi santo, foi perfeito. Mas o grande teólogo Stanley Jones fala que essa passagem aqui, da agonia de Jesus no jardim de Getsemane, revela a humanidade dele. E ele declara, o grande teólogo Stanley Jones, que quando nós lemos este texto nos inspira, diante das nossas lutas e dificuldades, dos nossos problemas do dia a dia, das aflições que eu e você, como seres humanos limitados, que vivemos no mundo em juízo, poderemos passar por lutas e problemas. E quando nós olhamos por esse texto, Jesus aqui no Getsemane é o protótipo, é o exemplo de que ele foi humilde, foi servo. A Bíblia diz que ele foi servo, ele se humilhou, ele tendo toda a sua posição de rei, de filho de Deus, de próprio Deus. A Bíblia diz em Filipenses, o apóstolo Paulo, que ele deixou tudo. Ele não se usurpou, pelo contrário, ele se humilhou e foi até a morte e morte de cruz. Então esse texto aqui vem nos mostrar o Jesus que foi homem, o Jesus que passou lutas e que nós também, como humanos que somos e servos do Senhor, passamos. Olha você vê então, Mateus capítulo 26 aí. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. É o capítulo então de número 26, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Todos juntos? E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente o quê? Triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Todos juntos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Volte aí por favor, irmãos, o versículo 39. Vamos todos juntos? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como o teu. Eu quero nessa noite ministrar uma palavra. Eu quero falar sobre os cálices que eu e você, na nossa caminhada como povo de Deus, teremos que beber. Fala comigo, os cálices. Agora, curva sua fronte. Eu quero pedir você, para você não ficar saindo, levantando o seu lugar. Eu quero pedir os diáconos nos ajudem. Este é um momento que Deus quer usar esta palavra para consolar algumas pessoas que estão nessa noite aqui, que já têm bebido de alguns cálices que eu vou ministrar nessa noite. E o propósito de pregar essa mensagem nessa noite, para você que está aqui, você que me ouve nesta rádio, você que está com esse DVD na tua casa, é que o Senhor usa essa palavra para te consolar.
para trazer o conforto ao teu coração. Eu te peço, meu irmão, ore agora para que Deus me use, para que esta palavra entre no seu coração, no coração do seu irmão, como um bálsamo de Gileade. O bálsamo que não apenas anestesia, mas cura, traz o consolo, traz o refrigério à alma que está sofrendo. Você pode orar? Os cálices que de vez em quando vão ser colocados na mesa sua, na minha mesa. Jesus bebeu. Pai, use agora, Senhor, esta palavra, e que haja nessa noite consolo, conforto, quebrantamento, que esta palavra sirva, Senhor, assim como serviu para minha alma, um bálsamo de cura. Eu oro agora por essa pessoa, por esse irmão que está aqui, por esse visitante. Eu oro por esta mulher que sofre. Eu oro agora por essa pessoa que está me ouvindo nessa rádio, para que esta palavra seja derramada como um bálsamo. Ô Senhor, traga cura nessa noite. Me use para abençoar meu irmão, minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fala comigo assim: os cálices à nossa mesa. Mais uma vez. Diz a história que Sócrates trouxera até ele um cálice. Era como se fosse uma pena de morte, para que ele se retratasse segundo as suas ideias, ou as suas concepções, os seus pressupostos, ou então que ele bebesse aquele cálice e morresse. Segundo o contexto grego, existia o cálices que eram dados de traição. Quem assistiu o filme Alexandre Grande, no final do filme, não sei se o filme está fiel à história, e naquele momento ali, daquele drama, a gente não sabe quem foi que envenenou Alexandre Grande. Se foi um general dele, se foi alguém que foi pago pelo inimigo para entrar no palácio, se tornar um servo ali, um soldado, e trouxesse até ele um cálice com veneno. E quando ele bebe aquele cálice de vinho, ele cai e morre. Então, o cálice na época de Jesus, e quando Jesus usa essa palavra aqui, os judeus, todas as pessoas no contexto aqui, entendiam o que Jesus estava dizendo. Então, Jesus vai para o Getsemane, e no Getsemane, já falei com os irmãos aqui, num tema sobre o lugar da prensa. Fala comigo, lugar da prensa. Gente, Getsemane era um jardim, e se tornou então conhecido como o lugar da prensa, porque lá era onde, naquele jardim, ficava bem ao lado lá, um lugar onde fazia azeite, onde os judeus colhiam as azeitonas, colocavam as azeitonas naquela prensa, prensava-as, e ali então tirava e fazia o puro azeite. E Jesus foi para o Getsemane para orar. E no Getsemane, é interessante a questão geográfica. No Getsemane Jesus ora. Ele chora, ele grita. Ele se sente só. Chegou um momento que ele havia levado os filhos de Zebedeu, e Pedro estava lá. E quando ele está orando, de repente ele vê que ele está só. Ele volta e vê os discípulos dormindo. E ele fala assim: por nenhum momento podeis vós vigiar comigo. Aí ele sai novamente: eu estou indo orar, eu vou voltar, eu não quero ver vocês dormindo não. Ele vai novamente, ajoelha e começa a clamar ao Pai, começa a orar, buscar o Senhor, naquele momento de angústia, de agonia. Stanley Jones fala que naquele momento que Jesus, neste momento aqui no Getsemane, o lugar que Jesus está sendo prensado, ali ele já começou a sentir o peso do meu pecado e do seu pecado. Ele chora e soa, e o seu suor sai gotas de sangue. Aí ele volta novamente. Pedro está dormindo. Os que ele levou consigo estavam dormindo. E aí ele fala mais uma vez: por nenhum momento vós podeis vigiar comigo. No versículo 26,
ou melhor, no capítulo 26, versículo aí 41, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito é o quê? Forte, mas a carne é fraca. Aí naquele momento de angústia, gente, de agonia, que Jesus começa a sentir, conforme o Stanley Jones diz, grande missionário que trabalhou na Índia, homem com a sensibilidade tremenda. Ele interpreta esse texto dizendo o seguinte: que naquele momento Jesus começou a sentir o peso dos nossos pecados sobre si. E ali começa agora uma caminhada difícil, de agonia, de dor, de desespero, de tristeza profunda na alma, que ele chega ao ponto de dizer: eu estou profundamente triste até a morte. Vigiai comigo. Mas tem um momento que ele fala: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba dele, senão que seja feito a tua. Esse texto aqui acaba com toda a teologia de determinismo. Este texto, meu irmão, olha para cá e presta atenção, joga por terra toda a teologia de uma prosperidade que pregam por aí, que o crente não pode adoecer, que o crente não tem problemas, e quando o crente adoece é porque está em pecado, e quando o crente está cabisbaixo, triste, é porque ele pecou. Esse texto está falando da humanidade de Jesus. Ele sabia que sobre si começou um peso. Ele sabia, e ele já havia tomado já alguns cálices, mas de agora em diante ele vê que ele está já na caminhada para se cumprir a profecia, inclusive uma das profecias de Isaías que diz: feriu-se o pastor e as ovelhas dispersaram. Porque quando ele é preso, logo após aqui o Getsemane, os discípulos fogem. Depois, e ele já sabia disso, ele havia avisado para Pedro, que Pedro ia traí-lo. As promessas que Pedro havia feito: Senhor, nada vai te acontecer, Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Jesus tomou alguns cálices, irmão. E assim como Jesus, homem, bebeu alguns cálices, na minha caminhada, benção, olha para cá, você que está enfrentando problemas, como povo de Deus, na minha caminhada, na sua caminhada, vão aparecer cálices na nossa mesa. E vai ter momentos que você vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, eu não quero bebê-lo, Senhor. Mas Deus, como eu sou o teu servo, como eu sou o teu filho, e eu estou debaixo da tua dependência, eu dependo do Senhor, que seja feita a tua vontade. Então o primeiro cálice que Jesus tomou aqui foi o cálice da traição. Fala comigo assim: o cálice da traição. Jesus sabia que Pedro ia traí-lo. Ele era homem, mas era Deus. E como homem, ele tinha sobre si a unção do Espírito Santo, que ele recebeu, que já foi profetizada em Isaías capítulo 60. Que ele receberia a unção do Espírito. Então ele tinha a revelação de que ele seria traído por Pedro. E inclusive quando ele está naquela ceia, ele fala: alguém aqui vai me trair. E tem um momento que ele fala: o que você tem para fazer, faça logo. Os próprios discípulos não entenderam. E Judas vai e traz Jesus por 30 moedas de prata. Ele tomou o cálice da traição. Tomou o cálice também da traição de Pedro. Quando Pedro estava lá fora, enquanto Jesus foi levado para ser inquirido, perquirido, de repente veio uma criada e disse: esse aí também estava com ele é galileu, eu não conheço esse Cristo. Aí chega outra criada, ou um criado, e diz: esse aí, olha para o seu cabelo dele, olha o sotaque dele, não conheço. Chega novamente outro e fala: olha, esse também aqui, olha, não saiu ainda não fugiu não, mas esse é um deles. Ele jura: eu não conheço, eu juro que eu não conheço esse Cristo.
E aí de repente a profecia de Jesus cumpriu. Ele traiu Jesus. Jesus tomou um cálice como homem, o cálice da traição. Talvez, irmão, você foi traído, ou você, minha irmã, foi traída. E eu não vou trabalhar nem a questão da traição sexual só, mas nós temos de entender, irmãos, que na vida, como ser humano, como gente, vivemos fazemos parte de uma humanidade caída. Pessoas que têm os corações corrompidos, como eu tenho, como você tem. Pessoas limitadas, pessoas que têm as suas fraquezas. Pessoas que talvez vai conviver com você dentro do seu trabalho e que você vai confiar e essa pessoa vai te trair. E nessa noite, quem sabe, tem pessoas aqui, você que me assiste, que me ouve, tem sido traída. Pais que foram traídos. Estou ouvindo de Três Marias e o sofrimento do pastor lá, que foi traído pelo seu filho. Que coisa terrível é um pastor ver o seu filho se entregando à prostituição e ter de chegar na frente da igreja e enfrentar, irmão do G, pessoas que não gostam do pastor, falar assim, coisa boa, faz mal não. O filho teve que ser disciplinado na frente da igreja. Meu filho fulano de tal está sendo disciplinado porque ele se envolveu sexualmente. E ele vai ficar por tempo indeterminado, até que ele arrependa. Isso é angústia para o pastor, gente. É ou não é? Para um pai que vê a sua filha se entregando, um pai que depositou toda a confiança no filho. Mas eu quero dizer para você, pai, mãe, talvez você foi traída, você foi traído, e a realidade humana é essa. Existem cálices que serão colocados na nossa mesa, e que a gente vai falar, Deus, pai, se for possível, não afaste de mim este cálice, não deixa eu beber não. Jó fala assim, aquilo que eu não esperava aconteceu comigo. Eu não esperava, aconteceu. É esse momento que tem que ter perdão, gente. É esse momento que tem de ter amor. Na região nossa de Salinas, uma menina de uma família, de uma tradição religiosa farisaica. Porque o que mais tem nas igrejas hoje, evangélicas e outras mais, tem fariseus nos dias de hoje, hipócritas, que só vê defeito nas pessoas, mas não conseguem ver os erros seus. E essa família então, a menina engravidou. E o pai e a mãe ficaram tão revoltados, que falaram o seguinte, você da agora adiante, você vai fazer tudo em casa, sua miserável, você não presta, sua promíscua. Ela engravidou de gêmeas. Ela foi colega de Giselda, amiga de Giselda. Ela ficava presa num quarto. E o pai e a mãe falou, você não vai sair da rua, para a rua. O pai ficou tão decepcionado, ficou tão angustiado pela traição. E o problema de nós pais, muitas vezes, irmãos, e presta atenção, para que nós não queiramos achar que nossos filhos são perfeitos, que as pessoas que estão à nossa volta são perfeitas, porque se de repente Deus permitir que eu e você tomemos um cálice da traição, nós poderemos morrer. Esse pai foi embora para São Paulo, saiu de casa. Aquela menina, a vida dela se tornou um inferno. Um inferno. E aí, não teve acompanhamento de pré-natal e a barriga cada vez mais crescia, gêmeas. E só souberam quando ela teve de gerar. Quando completou, vieram as dores, ela foi levada para o hospital e ela faleceu. As crianças estão vivas hoje com 22 anos de idade, as moças, lindas. Mas antes disso, o pai que foi embora para São Paulo, decepcionado, porque foi traído, tomou o cálice da traição, porque qualquer pessoa, seja eu ou você como povo de Deus, seja qualquer ser humano, os cálices vão aparecer. Porque a vida é assim, a vida nos surpreende. Você não fica pensando que você é santinho, não fica pensando que os seus filhos são perfeitos, não fique pensando que nada vai acontecer contigo. Mas aquele pai, parece-me que 20 dias antes,
sentiu no coração em São Paulo o desejo de sair de lá e ir até a sua casa e pedir perdão para sua filha pela maneira como ele a tratou. E ele chegou 20 dias antes e falou: filha, eu quero te pedir perdão. Chorou, pediu perdão e foi embora. E 20 dias depois ela estava morta. E quando? Porque ninguém entrava no quarto. E quando eles entraram no quarto, ela escrevia com carvão: esta vida é uma desgraça, eu quero morrer, minha família não presta. E foi enchendo de frases. Abençoado, se você foi traído pelo seu filho, se você foi traído por alguém, perdoe antes que você adoeça, antes que você deixe um bicho ficar crescendo de você, e você deixa de ser gente e passa a ser um bicho. Há um bicho dentro de você. Nós somos assim. Fala comigo: cálice da traição. O cálice da traição. Não sei, talvez nessa noite Jesus foi traído, ele tomou o cálice, mas ele fala: Senhor Pai, se for possível, passa de mim. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus era gente, era ser humano, como eu e como você é, limitados, e poderemos não aguentar. O meu irmão em Brasília faleceu ano retrasado, mas antes de falecer, chegou aos seus ouvidos a notícia de que sua filha, que ele havia criado com tanto zelo, com tanto amor, estava grávida. Quando ele soube disso, ele caiu e teve um infarto. Entendeu o negócio? O que esse texto quer nos ensinar quanto aos cálices? É que nós devemos, irmãos, estar orando a Deus: Deus me ajude, me prepare. Porque nós não preparamos, nós não queremos que nada nos aconteça. A gente sempre ouve a declaração de alguém: eu jamais pensava que podia acontecer isso comigo. E nós, como povo de Deus, não estamos livres de acontecer isso. E eu quero fazer um pedido nessa noite a você, como povo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você souber de uma menina que engravidou de um casal, ser da sua família, seja um parente seu, seja um vizinho, um homem que envolveu no adultério, uma mulher que caiu, feche a sua boca. Eu já falei várias vezes com você aqui que minha mãe tinha um negócio: entope, cala. Meu irmão, um dia eu estava na cidade, trabalhei na cidade, porteirinha. Em frente da casa que eu trabalhava tinha um doutor, um homem importante da cidade, está lá até hoje, um cardiologista, doutor Dilson. Eu falo, pode estar gravado, pode chegar na mão dele, que é coisa boa. E aí nós sentávamos nessa casa. Eu nunca vi na minha vida uma mulher com a boca, um bocão. Ela sentava na porta da casa e falava mal de todo mundo, tal como tem gente que está aqui nessa noite, uma mulher. Só sabe apontar o dedo, só sabe falar. Toda vez que você aponta o dedo é porque você quer ser Deus e você não é Deus, e você está dando brecha para Lúcifer trabalhar na tua vida. E aquela mulher falava, você viu? Doutor Dilson falou comigo assim: dona fulana, olá minha filha, olá meus 2 filhos, eu dou a eles toda a segurança, que ela é muito rico lá em Porteirinha, mas eu não sei o que vai acontecer com a minha filha e com os meus filhos. E essa mulher estava com a boca falando de uma vizinha lá, que a filha se entregou sexualmente e engravidou. E naquele momento o homem era incrédulo e ela crente. E eu falei assim: toma na cabeça. O cálice da traição, irmãos, o que nós temos que fazer é corar de vergonha e falar: Deus, se for possível, passe de mim este cálice, mas se for da vontade dEle, permissão dEle, Deus, então me ajude, para que eu não morra do coração, para que eu não jogue fora minha filha, para que eu não jogue fora meu filho, para que eu não despreze o meu irmão. Fala comigo assim: os cálices à nossa mesa.
Segundo cálice que Jesus bebeu, o cálice do sofrimento. Jesus sofreu, foi humilhado. Quando ele sai daqui, ele é interrogado, inquirido, perquirido. Eles fazem de Jesus um joguete. Aqueles homens dominados por um espírito maligno, Caifás, Pilatos, Herodes. Jesus vai para um lado, vai para o outro. Enquanto Jesus faz essas caminhadas amarrado, ele recebia um pontapés, era esbofeteado, era humilhado. Ele sofreu, ele carregou sobre si a minha dor, a sua dor. E ele fala, e a ideia aqui, Senhor, meu Pai, passe-me este cálice do sofrimento. Ele era um homem. Quantas pessoas, e você que está aqui nessa noite, eu sou pastor teu, benção. Você tem esperado a cura do teu filho, e chorado. Você tem esperado a cura da sua esposa, do teu marido. Você está sofrendo porque você tem falado com Deus. Deus, cura minha esposa, Senhor, cura minha esposa, faça um milagre. E não vem resposta de Deus. Parece que Deus silenciou. Parece que Deus não te ouve. Mas eu quero solidarizar com o seu sofrimento. E talvez você tenha falado com Deus, pedindo a cura, e Deus está falando com você. Silêncio. Não falou nada, não respondeu nada. O apóstolo Paulo sofrendo com a enfermidade, vivendo a situação de sofrimento, o apóstolo Paulo ora a Deus e clama pedindo cura, e Deus fala, a minha graça, o quê? Te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você está tomando o cálice do sofrimento, bênção. Você está sofrendo com um filho seu que está nas drogas, no crack. Você está sofrendo um problema financeiro terrível. Talvez você está vivendo um problema de sofrimento no teu casamento. Eu não sei, mas o que eu quero dizer é que na nossa caminhada como povo de Deus, como gente, como humanos ilimitados, poderá aparecer nas nossas mesas cálices. E talvez nós teremos que beber o sofrimento. Jesus sofreu. Ele sofreu, derramou lágrimas, o seu corpo saía nos seus poros suor. E segundo a medicina, existem casos, Jesus não é o único, mas a ciência mostra, dentro da medicina, que quando a pessoa está vivendo um momento de tensão tão grande, a tensão é tão grande, como o organismo, depende do organismo. Tem organismo, por exemplo, no momento de tensão, eu mesmo tenho um problema comigo. Quando eu estou tenso, eu começo a sentir dores aqui. Tem pessoas que sentem a dor, ela joga, e a gente fala das doenças psicossomáticas, mas existem organismos que de repente a tensão é tão grande, a dor, a agonia, que a pessoa sangra. Uma menina que veio na época de Itaiobeiras e teve uma doença chamada dengue, a hemorrágica, e que ela sangrava. Não estou dizendo que a agonia quanto a dengue, eu estou dizendo que a pessoa quando está no momento de agonia, igual Jesus teve, ele sangrou, a dor foi tão grande, o sofrimento, a agonia de Jesus. Ele sentiu por mim, por você aquele peso, ele sentiu por mim, por você o adultério seu, a ruindade do pastor Eugênio, a situação sua de pecado, ele carregou naquela cruz. Chegou um momento na cruz que ele chega ao ponto de: Pai, por que me desamparaste? Stanley Jones fala que ali chegou, todos os pecados da humanidade estavam, e Deus, como Deus santo, a santidade de Deus não aproximou, porque Deus afasta do pecado. É isso que alguns colocam. Mas o cálice do sofrimento talvez está só. Eu quero te convidar hoje para você ajoelhar aqui e chorar diante de Deus e falar: Deus, tu sabes o quanto eu tenho sofrido com meu marido, o quanto eu estou sofrendo com este problema. Deus, tu sabes o quanto eu estou sofrendo com essa situação. E se for possível, Deus, afaste de mim, que eu não estou aguentando mais beber este cálice. Mas nunca esqueça que todas as vezes que você for orar ao Pai,
Nunca chega diante dele como Senhor, mas chegue-se diante dele como servo humilde. Se for da tua vontade, Senhor, se for para a tua glória, se tu quiseres. Se não, Deus, me ajuda a beber este cálice. E se Deus, se o Senhor está querendo que eu passe por isso, eu quero te pedir, me fortaleça. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso consolador. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que está me usando essa noite para falar com você, irmã amada, que Ele te consola. Ele que está me usando para dizer para você, meu irmão abençoado, que está sofrendo com um problema de enfermidade, que Ele te consola. Este é o caminho da cruz, irmãos. O caminho que nós estamos seguindo é o caminho da cruz. E este caminho, essa caminhada da cruz, o Getsemane, tem momento de lutas, de problemas, de agonias profundas, de desespero, de sofrimento mesmo. Mas nós vamos orar hoje à noite, e você poderá dizer: Pai, afasta de mim este cálice, que eu não beba. Mas se não, Pai, que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Isso é humildade, isso é dependência de Deus, isso é postura de servo, isso é postura de alguém que entende que tudo está no controle de Deus. Isso é postura de alguém que compreende biblicamente que nós não estamos aqui como povo de Deus para dar ordens para Ele. Nós não somos uma elite, irmãos. Evangélicos, crentes, não são eleites ou uma elite, onde nós não temos lutas, nós não seremos roubados, nós não passaremos por problemas. Pelo contrário, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O poder de Deus está aperfeiçoando na sua fraqueza. Deus está me usando essa noite para dizer para você, irmã: filha, a minha graça te basta. Filho, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está me usando para dizer para você, Filipenses 1,6: eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia do Senhor. O crente tem problemas, irmãos, tem lutas, tem tribulações, tem perdas. Jó teve perdas. Na Bíblia está o relato de pessoas que tiveram perdas, mas eles não perderam a intimidade com Deus e a fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não se engane, igreja, você que está aqui nessa noite, não fique aí ouvindo esses pregadores e missionários que muitas vezes estão ludibriando as pessoas, dizendo que você vai receber a cura. Mentira! Eu fico com ira, meus irmãos, e o problema é essa mensagem para a rádio. Pessoas que falam assim: olha, pode ficar tranquila, você vai ser curada. E a pessoa empolgada: eu vou ser curada, depois não é curada, e a decepção é maior com Deus. Deus não mandou dizer isso. Pessoa chegou no hospital Santa Casa, um obreiro aí, desses que aparecem, que ninguém sabe de onde veio, como chegou aqui, e chegou lá e entrou com a carteira, e falou com a mulher que estava com câncer, que ela seria curada. Passou 2 dias depois, a mulher morreu. Irresponsabilidade, irmãos. Profetas que aparecem profetizando mentiras. Aconteceu esses dias aí, quando um pastor falou: não, pode ficar tranquilo, a sua filha não vai morrer. A menina morreu. Se Deus quiser curar, Ele cura. Ele é Deus soberano. Ele cura AIDS, câncer. Ele ressuscita mortos. Lázaro estava 4 dias no estado de putrefação, fedendo. Mas Jesus chegou e disse: Lázaro, sai para fora. Ele saiu. Mas isso é se Ele quiser.
E se Ele não quiser, irmão, e outra coisa, muitas vezes as pessoas dão um testemunho. Eu pedi a Deus para que Deus curasse a minha mulher. Eu pedi a Deus para que Deus me curasse, para que todos saibam que Ele é Deus. Deus não precisa curar ninguém para provar para as pessoas que Ele é Deus. Ele é Deus sem curar. Ele é Deus e ninguém pode tirar do seu trono. Lá em Três Marias, um gringo, meu cunhado está trabalhando lá, fazendo um trabalho para ele. E ele pega o dinheiro e fala assim: Deus? Eu não acredito em Deus. E ele pega o dinheiro, as pelegas de 50 e 100, Deus está aqui, ó. Se você não tiver dinheiro, você não faz nada. Precisa de Deus não. A Bíblia diz o louco no seu coração, o insensato, o bestoladão, traduzindo para Minas Gerais, o tolão, não a Deus. Ei, você que está aqui, você que me ouve, cheio de orgulho, de jactância, você que é doutor, você que, seja quem for você, vai ficando com o seu ateísmo, vai ficando aí com o seu ceticismo, do jeito que você quiser, que Deus não existe, fica aí. Mas Deus existe, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Quem é você sem Deus? Mas Deus é Deus sem você, Ele não depende disso não. Nunca ora a Deus dizendo: Deus me cure, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Para com isso. Deus não precisa provar para o homem pecador, carnal, pó, que Ele é Deus. Ele é soberano, tem o controle de tudo. Ele é o dono de tudo. E Ele tem a sua palavra. E se for para a glória dEle, para a honra dEle, Ele cura. E se for também para a glória dEle, Ele não cura. Ele é Deus. Fala comigo os cálices à mesa. Mas existe um cálice também. Eu falei do cálice do sofrimento. Existe o cálice da indiferença. Talvez você está tomando esse cálice. Jesus passou por isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala que aqueles que ele esperava que pudesse estar com ele, solidarizar no presbitério com ele, não solidarizaram. E aí foram indiferentes. A pior coisa que existe é quando você chega num ambiente onde as pessoas são indiferentes, não faz caso de você. Talvez você está tomando esse cálice de um marido grosso, estúpido, indiferente, que não te elogia, que não preocupa com a tua vida. O cálice da indiferença. Jesus passou por isso. Ele tomou este cálice. Quantas vezes acontece isso na vida do pastor? Eu quero evitar de pregar para o pastor, né? Porque não é defender a gente. Pessoas indiferentes. Tem pessoas que são indiferentes. Já aconteceu comigo, aqui em Montes Claros, da pessoa que até veio na igreja aqui, que trabalha num lugar chique, e eu chegar lá, a pessoa atrás do balcão escondeu. Ai, no céu. Indiferença. Entendeu? Pessoa não respeitar você. Indiferença. Talvez a senhora está aqui, mãe, e só Deus sabe que o seu filho está indiferente. O menino que você dedicou tanto a ele. A sua nora é indiferente, não te respeita. O seu filho nem bênção te dá. Ah, pastor, mas eu converti, não vou dar bênção não. Pois eu dou bênção à minha mãe até hoje. Bênção à minha mãe quando vai dormir. Bênção à minha mãe para acordar. E se zoar no café da tarde eu dou também. Cálice da indiferença. A pessoa faz de conta que não te viu. Já aconteceu ver da pessoa dia de chuva colocar um guarda-chuva? Veio a indiferença. Qual é o cálice que você tem tomado? Qual é o cálice que está à tua mesa para você pegar e tomar? Fala comigo, cálices à mesa. Ah, mas tem um cálice aqui, o cálice da solidão. Jesus ficou só. Os discípulos dormiram. Isso é para a gente aprender. Sabe o quê? Que tem horas que a gente vai ficar só.
que as pessoas não estão dispostas a perderem noite de sono com a gente. Já precisou de você solicitar alguém para fazer uma vigília? Jesus chamou os discípulos: venha vigiar comigo. Eu vou lhe orar, mas fica aqui orando também. Porque apesar de estarem lá os quatro, mas Jesus queria uma intimidade maior com o Pai, para conversar algumas coisas com o Pai, que o texto não revela. Porque a Bíblia fala que tudo que Jesus fez, não pode as bibliotecas do mundo conter. A Bíblia fala sobre isso. Tudo que Jesus fez, que Jesus falou, tudo que Jesus escreveu aqui, a Bíblia tem aqui, é exatamente a medida certa para nós vivermos aqui como servos dele. E tudo que nós devemos aprender em termos de fé, para vivermos uma vida vitoriosa, está aqui. E o que passar do que está aqui, o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz: se alguém, ainda que seja um anjo descer dos céus e pregar o evangelho, aumentar, colocar mais, a ideia é essa: seja o quê? Amaldiçoado. Sai daqui, maldito, maledito. Jesus ficou só. Já aconteceu com você de fazer um compromisso, aí de repente todos te abandonarem? Já aconteceu com você esperar ajuda das pessoas, e quando você, isso acontece com a liderança, prepara aí os irmãos da liderança. E eu já falei com os irmãos essa semana, reunindo com os irmãos que serão candidatos a presbítero e diácono para o dia 18 de dezembro, e nós sentamos para conversar aqui, e aí naquele momento alguns irmãos conversando, eu falei assim: olha, o caminho que eu aprendi é o seguinte, é conversar com o irmão aqui, com outro irmão, porque tem momento que as pessoas nos deixam só. Jesus ficou sozinho, a solidão de Jesus. Pensa uma mulher só, o marido saiu de casa, deixando com 3 filhos. Pensa comigo a mulher que é acostumada a dormir à noite lá com o seu marido, no seu aconchego. Uma mulher que tem de casa um homem para poder ser o seu companheiro, e agora o homem saiu de casa, arrumou outra, amou o presente século, se entregou lá, e a mulher agora é sozinha. Você que está aqui, você que me ouve, talvez está só. E talvez você é solteira, ou melhor, você é solteira, e você entregou a sua vida a Jesus, e você fala assim: mas eu não consigo ficar só. Eu quero falar uma coisa com você aqui, olha, escute, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está me usando para dizer a você isso aqui. Você não precisa de homem, de macho, para manter relações sexuais. Você precisa é de ter uma comunhão com Deus que te supre das suas necessidades. Se você era do mundão, tinha experiências sexuais, você rapaz, mas eu não consigo. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Eu sei que você estava vivendo um ano de solidão, este é o teu cálice, mas não tente suprir as suas necessidades afetivas, a sua solidão, isolando, procurando alguém. Aí você só vai mergulhando e afundando nas águas abissais do pecado. E quanto mais você vai afundando, você vai se perdendo como gente. Tem um livro que foi escrito por um grande homem que eu admiro ele, o pastor Caio Fábio. Esse livro não esgotou, ninguém sabe onde foi parar. Mas ele fala do infinito pessoal. O infinito pessoal. E ele fala do infinito pessoal mostrando exatamente isso. Quando pessoas que na verdade se perdem dentro do seu infinito. Porque a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso que tem pessoas que vão se entregando ao sexo, vai se entregando às amizades, vai se entregando a pessoas que se dizem amigas, e vai cada vez mais se perdendo como gente, vai se perdendo como mulher doce, meiga, e se torna na verdade uma pessoa feia. Não aparentemente, mas ela perde todos aqueles perfis morais que ela tinha. A sua solidão, esse cálice que você está bebendo, Deus está me usando para dizer para você, para que você venha para o altar dele. Ele quer te fortalecer, ele cuida de você. Você é dele, moça, viu?
Não tem para onde você fugir, não. Deus te escolheu, você é dele, e você foi desde a eternidade. Deus te escolheu nos planos eternos de Deus. Ele diz em Jeremias capítulo 31, versículo 3: com amor eterno eu te amei, e com ternas misericórdias eu te atraí. Por mais que você quer viver uma vida aí você homem, uma vida aí nos devaneios, nas euforias descomprometidas, não tem para onde você ir, e você só vai afundando. Volte para Deus. Eu quero terminar. Fala comigo, cálices à mesa. O último cálice que eu quero falar. E esse cálice é um cálice que eu e você não queremos beber ele, de jeito nenhum, mas vamos beber. Esse aqui todos nós iremos beber, a não ser que Jesus volte. E Jesus bebeu ele, o cálice da morte. Fala comigo, o cálice da morte. Jesus falou assim: se for possível, Pai, passa de mim este cálice, que eu não beba ele, senão seja feito a tua vontade. Nós não estamos preparados para as perdas, nós não estamos preparados para a morte, mas devemos preparar. O problema é que a igreja, na maioria das igrejas, os sermões que pregam domingo à noite são só sermões de vitória. Você vai conseguir, e vai mesmo. Você é especial, e é mesmo. Mas nunca o pastor, não vou falar nunca não, mas poucas vezes o pastor trata abertamente sobre as questões da vida que todos iremos passar, e uma delas, que ninguém quer, a morte. Nessa nossa vizinhança aqui, essa semana, uma menininha de 7 anos veio da escola com a senhora e um motoqueiro, parece que a terceira passagem dele pela polícia, veio na contramão e jogou a criancinha a alguns metros. Ficou acho que 2 ou 3 dias em coma e faleceu. A mãe desesperada. Eu cheguei para visitar aquela menininha de 7 anos. A sua avó ali, soluçando, pastor, como é que pode? E tem momento, meu irmão, que não adianta você chegar, está tudo bem. Não está tudo bem, não, morreu. É você chegar e falar: querida, que o Espírito Santo de Deus te console, e abraçar e dizer: tenha paciência. Faça como Jó. Jó confiou em Deus. Menininha de 7 anos. Aqui também no Jason, parece que foi um menininho, não foi isso? Ou uma menininha também? Acidentada. Irmãos, eu não estou pregando a mensagem de pessimismo não, gente. O problema nosso é que nós não queremos ouvir a verdade. Vou usar aqui uma ilustração para me falar sobre isso. Por isso que homem, eu e você, homem, quando a minha esposa Giselda fala comigo assim alguma coisa que eu estou errado, eu resisto. Porque nós não queremos ouvir a verdade. É ou não é? Não quer ouvir a verdade. Quando o teu filho está errado e você chama a atenção dele, ele é rebelde, ele fica com raiva. Assim também acontece conosco como seres humanos. A nossa trajetória, irmãos, a nossa alma, nossa estrutura pecaminosa só quer ouvir coisas boas. Mas não tem para onde nós corrermos, irmãos. Um dia nós iremos morrer e tomar a Deus que o cálice que você venha beber da morte do teu filho, da tua esposa, do teu marido, de uma pessoa que você tanto ama, que você possa pedir a Deus: me prepare, meu Deus, que este cálice, Senhor, se o Senhor tiver de eu beber esse ano, tenha misericórdia da minha vida. Isso é oração. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Nós não queremos perder, mas esse último cálice, o cálice da agonia da morte, Jesus agonizava. Você não esperava seu pai ter morrido aquele dia? Mas de repente você estava lá e alguém tocou o telefone: vem aqui que teu pai não passou bem. E aí de repente vem alguém e falou assim: infelizmente, papai morreu. Você não esperava sua mãe morrer? Esperava? Você não esperava seu irmão morrer assim? Você não esperava o teu filho morrer e ir embora tão rápido?
Uma mulher mostrando a gente, chegamos no cemitério e ela falou: pastor Eugênio, olha que anjo, pastor. Essa menina tinha sonhos. Ela queria ser médica, olha que... E a menina era linda mesmo, linda, meu Deus. Mas recebeu a notícia. Ela e o namorado foram viajar para Espinosa, para uma dessa cidade aí. O namorado, os colegas, para uma festa. E aí perderam o controle do carro. E a única que morreu foi ela. Quando a mãe recebe a notícia, ela desmaia. O telefone ficou lá. Parece que foi o irmão ou a irmã. Pegou o telefone. O que é? Quem está falando tal? Infelizmente, parece que foi o bombeiro, alguém, o polícia federal, não sei. Porque acharam lá. E todos estavam doentes. Alguém pegou e entregou, liga para casa. E ligaram. A menina que tinha vida. Por isso a gente tem que ter cuidado quando a gente vai pregar mensagem na igreja. E eu estou com muito cuidado ao pregar essas mensagens. Quando fala assim: os teus sonhos serão realizados. Eu não prego assim. Se for da vontade de Deus, teus sonhos serão realizados. Eu tive muitos sonhos na minha adolescência. E dos sonhos que eu tive na minha adolescência, não se cumpriram sequer um. Porque existiam os sonhos de Deus para a minha vida. Tem pregadores que estão iludindo as ovelhas, dizendo: Deus vai cumprir os sonhos seus. E Deus não vai cumprir em alguns aspectos. Porque Deus tem sonhos. E os sonhos de Deus são mais perfeitos. E Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas no final são caminhos de quê? De morte. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca, vem dos lábios do Senhor. Cálice da morte, meu irmão. Eu não estou passando medo de ninguém aqui não, estou colocando a realidade. Nós somos gente. E precisamos de parar um momento para poder adorar esse Deus. Nós precisamos de estar preparados. Nós não queremos sofrimento, nós não queremos tomar cálice nenhum. E está certo. Nós somos criados, quando Deus nos fez, Ele não nos fez para morrer. Inclusive nós fomos feitos para vivermos eternamente. E iremos viver eternamente. Alguns irão viver eternamente distante de Deus, separados de Deus. Quando Deus colocou o homem no Éden, não era para o homem sofrer, tomar cálices. Deus fez o homem para viver uma vida feliz, mas houve o pecado. E por isso eu quero terminar e orar por você. Não quero aterrorizar você, mas não faça do teu filho teu Deus. Porque o dia que Deus tirar o teu filho, você vai se perder e você vai blasfemar de Deus. Não faça da tua esposa a tua deusa. Não faça um altar na tua casa aos teus bens, porque o dia que Deus permitir, e tomara que Deus não permita, que você tome o cálice de um sofrimento onde você tenha perdas como Jó teve. E aí você vai blasfemar contra Deus? Nós precisamos de estar o tempo todo, irmãos, fazendo os altares ao Senhor e dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. É levantar de manhã quando você vai para a empresa, para a escola. Eu esqueço todo dia praticamente, você também. Mas é falar: Deus, este dia eu entrego ao Senhor. Meu Deus, administre essa minha caminhada hoje, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você. Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, falou muito ao meu coração. Eu quero convidar você, que talvez tenha tomado este cálice, algum cálice do sofrimento, da solidão, o cálice da traição. Ou se você na verdade não tem tomado nenhum cálice, mas você precisa de entender
a vida poderá nos surpreender com situações onde os cálices poderão surgir e teremos que bebê-lo. Você quer vir aqui à frente para a gente orar? Eu quero entregar a tua vida, minha amada, diante do Senhor. Você que tem sofrido com um problema de enfermidade, e eu vou orar a Deus e pedir a Deus: Deus, se for possível, afaste este cálice do teu filho, da tua filha. Talvez a você, minha irmã, que tomou o cálice do sofrimento, um filho difícil, rebelde. Oh, bênção. Talvez tenha gente aqui nessa noite que precisa de perdoar alguém que fez você tomar um cálice à força, te traiu. Talvez tenha alguém nessa noite aqui, você que me ouve e me assiste, que tem tomado o cálice da indiferença. Você quer vir aqui? Tem horas que você vai tomar cálices, você não poderá negar sua fé. Sócrates foi chamado e teve que tomar o cálice. Jesus tomou esses cálices, todos eles, mas não perdeu, não saiu de debaixo da vontade do Pai. Você quer vir aqui? Não tenha vergonha não. Talvez é você, jovem. Talvez um namoro que não deu certo. Talvez a senhora, bênção, que foi traída há muito tempo atrás. Eu ouvi a história de uma mulher que durante 35 anos trazia uma revolta do seu marido que havia traído ela. E teve um filho com a outra. E ela guardou 35, quase 38 anos no seu coração, um ódio, a mágoa do seu marido que a havia traído. É preciso perdoar. Jesus, depois de tomar o último cálice, quando foi erguido naquela cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nessa noite Deus está me usando para dizer para a senhora: fala com Deus. Eu quero perdoar meu marido, Pai. Quero perdoar minha esposa. Talvez você precisa, minha irmã, de se perdoar. Um trauma na sua infância, um cálice que obrigaram você a beber, abusaram de você. Você estupraram a sua inocência, você era inocente. Mas você carrega isso há anos, está aí dentro. Isso te agoniza. Isso te faz sofrer há quanto tempo? Entregue isso ao Senhor. Perdoa aquela pessoa, porque Deus te perdoa. Estamos aqui nesse altar, Pai. Senhor Jesus, o Getsêmani, o lugar da prensa, onde o Senhor foi prensado. Nós temos irmãs aqui, irmãs que têm sido prensados, que têm sido achatados e achatadas pelos problemas da vida. Pessoas que estão aqui nessa noite com agonia na alma. Olhe, Pai, para este marido, Senhor, que tem tomado o cálice do sofrimento, que tem visto a luta da sua esposa, do seu filho, esta mulher que tem sofrido